Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Não. Vamos começar de novo. A Ivana fez alguns sinais para mim que se estivéssemos transmitindo via televisão, você veria uma televisão aqui, Paulo. que eu não conseguiria entender nada, nenhum dos sinais. Bom dia, Ivana, tudo bem? Bom dia, Paulo. Falaremos sobre o que hoje na economia. Como anda o controle da inflação, que não está nada fácil, está bastante complicado. O Banco Central divulgou ontem a revisão da previsão de crescimento do crédito e, segundo o banco, o total de crédito disponível, que eles chamam de estoque de crédito, deverá crescer 13% em 2011 e não 15% como se previa no início do ano. Para os técnicos do Banco Central, essa queda já é resultado dos remédios amargos que foram adotados pelo governo, pelo Banco Central, como a elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF, e a elevação da taxa básica de juros, a Selic. Mas a análise do mercado financeiro é bem diferente. Os economistas acham que o resultado prático dessas medidas, elevação de imposto e taxa de juros, foi menor do que se imaginava e, segundo eles, a expansão do crédito ainda está acelerada demais, o que dificulta o controle da inflação, que é hoje um problema a ser administrado pelo Brasil. Para muitos economistas, o governo tem sido tímido nas medidas para desacelerar a economia. Há quem diga que o país precisa de políticas monetária e fiscal menos acanhadas, mais agressivas, o que sugere elevação ainda maior da taxa de juros. Sim. E corte ainda mais profundo nos gastos públicos, maior do que o que foi anunciado recentemente de 50 bilhões. O dilema não é pequeno, porque nem o consumidor nem os empresários aceitariam bem medidas como essas. As famílias brasileiras querem continuar consumindo, comprando o que elas não compravam antes. As indústrias querem continuar vendendo e querem continuar assinando contratos com o governo, o que ficará mais difícil se o governo fechar ainda mais as torneiras. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um programa que está passando por uma certa paralisia nesse início do ano, na camada mais popular, para imóveis para famílias de até 3 salários mínimos de renda, justamente porque a Caixa Federal travou fechou os recursos e aí tem um monte de construtora na fila para assinar projetos do Minha Casa Minha Vida e não consegue. Até porque mudou também a regra ou as regras para a construção de casas no programa Minha Casa Minha Vida. Mas sobretudo, nesse caso dos contratos para as construtoras, é o problema da liberação de recursos da Caixa Econômica Federal que está mais controlado. Então, é bom lembrar que as principais críticas dos empresários no Brasil, uma das principais é justamente a taxa de juros super alta, a mais alta do país, como lembrava, não cansava de lembrar, o ex-vice-presidente da República, José Alencar. Mas eu queria fazer o papel do advogado do diabo e lembrar e registrar que se os juros altos são um problema para os empresários de um lado, do outro, eles também trazem benefícios, porque as grandes empresas aplicam os recursos do caixa das empresas nessas aplicações financeiras com juros muito elevados, muito atraentes. O que eleva a remuneração das grandes empresas. Claro, que gera aí um grande lucro financeiro para as empresas. Hoje, todos os jornais do país publicaram artigos sobre o ex-vice-presidente, eu li muitos deles em vários jornais, e um que me chamou muito a atenção foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo e é do ex-vice-presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas, o Stefan Salege. E ele foi vice do Zé Alencar no comando da FIENG, depois assumiu a presidência da FIENG quando o Zé Alencar saiu, e ele escreveu de forma muito respeitosa e elogiosa, mas colocando luz justamente sobre isso. Como o José Alencar era alguém que tinha habilidade para cobrar a queda dos juros e, ao mesmo tempo, era um empresário que sabia muito bem como ganhar recursos e aumentar a rentabilidade das empresas dele com aplicação financeira vantajosa. Esse é um fato. Então, assim, ninguém quer remédio amargo, mas muita gente também lucra com remédio amargo e com a taxa de juros alta no país. E é um dilema que o governo precisará enfrentar.
Dá para subir taxa de juros? Não dá? É uma medida impopular, mas é necessária? Sem isso, dá para controlar a inflação ou não? Essa é a discussão que hoje divide técnicos do governo e economistas ligados à iniciativa privada, ao mercado financeiro. A própria dicotomia de José Alencar, quando, como presidente da República, defendia a continuidade da CPMF e logo depois, 3 ou 4 meses depois, como empresário, dizia que era execrável ter a CPMF. Enfim, são os dois lados do balcão e que sempre estão em conflito. Até para lembrar, o Luiz Carlos acabou, agora há pouco, de dividir com a gente uma história divertida, que o José Alencar dizia que alguém no Banco Central devia estar recebendo propina para manter a taxa de juros elevada. É claro que ele falava isso de forma jocosa, brincando, às vezes falava bravo ali, fazendo o discurso do empresariado, mas ele, como bom empresário que era, sabe que essa discussão é muito mais profunda, não é a questão de simplesmente alguém do Banco Central querer manter a taxa de juros elevada. Ivana Moreira conversou conosco sobre economia, nesse dia em que estamos aí observando e acompanhando os últimos momentos do corpo do presidente José Alencar no Brasil, que cita a participação dele como empresário e como ex-vice-presidente da República na história econômica desse nosso país. Ivana, grande abraço e até amanhã. Grande abraço, até amanhã. Bom dia. Bom dia.